O livro que ninguém consegue ler. Shalom, meus irmãos. Caiu em minhas mãos a responsabilidade de preparar mais esse vídeo para vocês sobre o livro que ninguém consegue ler. Conheça o misterioso manuscrito Voynich, conhecido como o livro que ninguém pode ler. O manuscrito de Voynich, datado do ano 1415 a 1440, é o livro mais misterioso de que se tem conhecimento. Escrito em uma língua desconhecida, e nenhum especialista foi até agora capaz de decifrar. Por isso, se espalha pela internet como sendo um livro escrito por ETs em caracteres alienígenas. Enfim, são muitas as especulações, mas o fato é que ninguém até agora conseguiu decifrar uma só palavra do livro. Isso já aconteceu antes. No tempo de Belsazar, rei da Babilônia, aconteceu algo parecido. Uma escrita misteriosa que apareceu na parede, a qual ninguém poderia decifrar, como esse livro nos dias de hoje. Vejamos, Daniel capítulo 5, de 15 a 17. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem este escrito e não fizeram saber nada de sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Contudo, lerei ao rei o escrito e dar-lhe-ei a sua interpretação. Daniel 5, 15 a 17. Então, meus irmãos, antes de eu dar a minha interpretação sobre esse manuscrito misterioso, eu vou colocar aqui partes de alguns vídeos, as principais partes apenas eu vou colocar, de quem já tentou interpretar, o que diz na internet, quais são os principais comentários de especialistas, né, sobre o assunto, que é para os irmãos então ficarem cientes, né, do que realmente se trata. E no final então eu vou dar a minha interpretação, vou dizer aos irmãos o que esse livro representa. Aqui diz o livro que ninguém consegue ler, né? Mas quem tiver... Existe um Deus no céu que faz saber todos os segredos e enigmas. E eu tenho para dar para os irmãos o significado, a verdade sobre esse assunto. Vamos aos vídeos. Livros raros existem por todo o mundo, e infelizmente muitos deles foram perdidos ao decorrer da história, como por exemplo, o acervo da Biblioteca de Alexandria. E infelizmente esses conhecimentos não serão mais repassados. Além de saberes perdidos, existem alguns que são indecifráveis. Conheça o misterioso manuscrito Voynich, o livro que ninguém pode ler. O manuscrito de Voynich é um livro misteriosíssimo. Sua data de criação é estipulada no início do século XV, por volta de 1404 a 1438, até mesmo mais antigo. Alguns dizem que Roger Bacon, filósofo inglês que viveu em meados de 1200, que o escreveu, mas nada foi comprovado. Existe uma possibilidade de o manuscrito ter sido feito no norte da Itália. O Voynich tem 23,5 por 16,2 por 5 centímetros. Hoje em dia, o Voynich contém cerca de 240 páginas, isso porque algumas delas também foram arrancadas, por serem algo cabalístico ou paganismo, ou até talvez tenham se perdido com o tempo.
nunca saberemos, pois tudo que norteia esse manuscrito é misterioso. A composição do manuscrito é fantástica. Apresenta uma caligrafia cifrada não identificável, com uma série de letras bem trabalhadas, com voltas e belos acabamentos. Alguns dizem que são signos arcanos ou palavras mágicas alquimistas. Entretanto, na mesma proporção que a caligrafia é bela, os desenhos já não são. As pinturas são cruas, para não dizer excêntricas. São coloridas em apenas 5 cores: vermelho, amarelo, verde, azul e marrom. Através das ilustrações, dá para se ter uma ideia do que o manuscrito tem como conteúdo, sendo ele algumas ciências diversas. 130 páginas vêm com conteúdo botânico, 26 com conteúdo astrológico, e em uma dessas páginas há uma fodástica ilustração da Via Láctea. 4 páginas de natureza biológica, 43 páginas com conteúdo farmacêutico natural. E nas páginas finais, cada uma das 23 das 24 são organizadas com curtos parágrafos onde cada um começa com uma estrela. E na última página se encontra uma misteriosa chave. Levando em consideração que algumas páginas foram perdidas entre 20 e 30, nunca saberemos o que nelas havia. Por fim, se tem a dúvida, será que o manuscrito Voynich é uma farsa ou um código inquebrável de uma possível alquimia? Talvez nunca saberemos, mas estudos estão sendo feitos para decifrar esse possível código e trazer uma possível sabedoria para a humanidade. Sem dúvidas, o manuscrito Voynich é um dos livros mais enigmáticos que existem até hoje. Com pouco mais de 600 anos, o manuscrito Voynich é um livro que até hoje cientistas não conseguem desvendar a linguagem empregada no mesmo, e nem explicar as imagens que compõem o tal livro. Há quem diga que o livro não teria origem em nosso planeta, mas que seria de origem extraterrestre. Seria o manuscrito Voynich um livro escrito por seres alienígenas? Assista este vídeo até o final e descubra mais este grande mistério que você não sabia. O misterioso manuscrito Voynich possui este nome devido ao seu descobridor Wilfrid Michael Voynich, um americano de ascendência polonesa. Wilfrid Voynich era um mercador de livros que adquiriu a obra misteriosa no Colégio Jesuíta de Villa Mandragone, na Itália, no ano de 1912. Porém, o misterioso livro teria sido escrito entre os anos 1400 a 1440. Os jesuítas precisavam de fundos para restaurar a vila, e com isto venderam a Wilfrid Voynich 30 volumes de sua biblioteca. Entre estes estava o misterioso manuscrito. O livro possui aproximadamente 240 páginas e é tão misterioso que muitos cientistas, criptógrafos, falharam em decifrar a linguagem empregada em tal livro. E com isto, até o presente momento, não conseguiram sequer decifrar uma única palavra. Com um intrigante conteúdo e um alfabeto incompreensível, o livro é complementado com inúmeras ilustrações de plantas, pessoas, lugares, animais e até mesmo formas zodiacais, com informações do infinito espaço cósmico. As ilustrações de plantas que compõem o livro parecem não pertencer a nenhuma planta de nosso planeta. Ao longo deste, também se observa cenas de mulheres desnudas em diversas atividades. Muitas destas tomando banho em um líquido esverdeado. O livro é tão misterioso que o mesmo foi denominado como o livro que ninguém consegue ler.
Existem inúmeras especulações sobre qual seria o verdadeiro conteúdo do misterioso livro. Há quem diga que o mesmo seria um grimório de rituais mágicos, que seriam um manual para estudos da alquimia. Outros dizem que o tal livro esconderia segredos sobre compostos químicos provenientes de ervas. E há aqueles que se atrevem a dizer que o livro foi criado de forma proposital para algum tipo de embuste, através de uma sequência arbitrária de símbolos, e que o mesmo teria um conteúdo fantasioso. Porém, quando se verifica o conteúdo do misterioso livro, conclui-se que ninguém faria uma obra desta por simples futilidade ou diversão. E os cientistas afirmam, pelos caracteres e disposições das palavras empregadas, tudo leva a crer que o manuscrito possui um conteúdo consistente, porém indecifrável. Quais seriam os segredos deste enigmático livro? O manuscrito Voynich, além de possuir um idioma indecifrável, é observado repletas ilustrações científicas, que vão desde botânica, astronomia, biologia e cosmologia. É possível observar ilustrações dos céus, diagramas zodiacais e, consequentemente, imagens do grande universo. E o mais intrigante é que muitas das imagens do livro foram colocadas para que fossem observadas em movimento. E de acordo com a tecnologia atual, é possível efetuar animações e observar as imagens ganhando vida. Existem a teoria de que o livro esconderia segredos inimagináveis, tais como o segredo da fonte da juventude. A história do livro começa a ser conhecida a partir do século XVI, quando o imperador Rodolfo II, do Sacro Império Romano Germânico, obteve essa obra. O matemático John Dee teria vendido ao imperador o manuscrito. Não se sabe como Dee conseguiu o livro. Alguns pesquisadores suspeitam que o matemático teria envolvimento com a obra. Porém, essa teoria é descartada pela maioria. Depois disso, o livro passou pelas mãos de várias pessoas, como Georges Barèche, Jean Marcy, até parar nas mãos da Igreja Católica, sem que ninguém conseguisse entender uma única palavra do livro. A partir disso, a nossa história dá um salto no tempo e vai parar no século XX. No ano de 1912, quando o americano Wilfrid Michael Voynich comprou um livro antigo no colégio jesuíta da Villa Mandragone, na cidade de Frascati, na Itália. Por ser um mercador de livros, Voynich não deu importância ao livro logo de cara. E como os jesuítas precisavam de dinheiro para reformar sua vila, eles também não pensaram duas vezes em se desfazerem da obra e de vários outros livros da sua biblioteca. Ou seja, naquele momento, o manuscrito era só uma entre várias obras antigas. Mas então Voynich decidiu examinar os livros que ele comprou até chegar ao manuscrito. Ele chamou a sua atenção logo de cara. Não conseguindo ler, ele tentou procurar a ajuda de especialistas, que também não estavam conseguindo entender do que se tratava a obra. E pelo fato de Voynich ter sido o homem responsável por tornar o livro público na atualidade, ele ganhou o apelido de Manuscrito de Voynich. Durante todo esse tempo, algumas letras teriam sido reconhecidas. Porém, ao serem colocadas juntas ou mesmo em padrões, elas não fazem nenhum sentido. Os cientistas acreditam que 2 alfabetos auxiliares foram utilizados para aumentar a complexidade do texto. Atualmente, o livro se encontra na biblioteca da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, onde ainda é estudado
por diversos especialistas. Até computadores com inteligências artificiais avançadas tentaram decifrar o código, mas falharam miseravelmente. Então, meus irmãos, conforme viram aí, nenhum cientista foi capaz de decifrar o livro. Até computadores moderníssimos com a inteligência artificial, programado para isso, não conseguiu decifrar uma só palavra do livro. Caiu nas minhas mãos a incumbência dessa tarefa. Eu consegui, graças ao Eterno, o livro completo em PDF. Então eu consegui salvar página por página desse livro. E descobri que esse livro ele é composto em duas línguas. Uma língua escrita, que ninguém decifrou, e uma língua das imagens, que é a parábola. E acredito que as imagens têm o mesmo significado das letras. Então, e o Eterno me deu o significado e o sentido da interpretação das imagens. E eu vou passar para os irmãos aqui, imagem por imagem, com o seu devido significado, em nome de nosso Eterno Adonai Yehoshua HaMashiach. A palavra diz que nenhum ímpio entenderá, mas os sábios entenderão. E também que nem sábios, nem astrólogos, nem adivinhos conseguem entender os mistérios. Mas há um Deus no céu que revela. Vamos então às imagens. Bom, inicialmente nós vemos que no princípio, lá no Bereshit, o Eterno plantou um jardim e colocou o homem para zelar desse jardim, conhecer essas plantas. E por isso que todas as parábolas são escritas em forma de enigmas e parábolas, sempre envolvendo plantas. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento, do bem e do mal, também estava ali. Então, meus irmãos, era a obrigação do homem zelar por essas árvores, cuidar do jardim, e nominar todas as árvores e ter o conhecimento de todas as propriedades de todas as árvores e plantas existentes ali naquele jardim. Só que algo estranho aconteceu. Algo muito estranho aconteceu foi que com a aparição do pecado, com a aparição da serpente, o homem caiu em pecado e então outra árvore estranha, outras plantas começaram a aparecer como espinhos. E a Adão Deus disse, porquanto deste ouvido a voz de sua mulher e fizeste isso, comeste da árvore que eu disse que não deveria comer, então maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela, e agora já produzirá também espinhos e cardos e abrolhos. E começou então a aparecer o joio, a erva daninha. Dali então surgiu o joio. O reino dos céus é semelhante a isso, é semelhante a essa parábola. E aqui vemos, irmãos, aqui nessa figura temos aqui duas plantas, possui duas raízes. O joio é tão parecido com o trigo que, apesar de ser outra planta distintamente do trigo, tem um elo de ligação muito forte com o trigo. E não se pode arrancar o joio sem danificar o trigo. Observe na figura que são duas plantas, mas existe um galho interligando uma à outra, dando a impressão de ser uma só árvore, de forma que é perigoso arrancar o joio sem danificar o trigo. Então, por isso foi dito que ficasse até o final dos tempos juntas. Então, por isso que ele propôs essa parábola. Isso está em Matatiahu, né, Mateus, capítulo 13, verso 24 a 26. Ele disse, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou, junto com o trigo, também o joio. E retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio.
Então, meus irmãos, e naquele dia que surgiu o joio, apareceu também os sentinelas dos céus, os anjos que foram deixados para guardiões do jardim, que introduziu o pecado ali. Nos dias de Jared, Enoque escreveu um livro conhecido como o Livro de Enoque. No livro de Enoque fala alguma coisa muito importante sobre as ervas e as plantas, e diz assim, no Enoque, capítulo 2, verso 10 e capítulo 3, de 3 a 6. Diz assim, e eles ensinando a elas, as mulheres, bruxarias, encantos e corte de raízes, e o segredo das plantas. A impiedade foi grande, e eles erravam em todos os seus caminhos. Shemiraza ensinou encantamentos e cortar raízes. Armone ensinou a desencantar a bruxaria, a magia e habilidades ocultas. Baraquiel ensinou os sinais dos raios e relâmpagos. E Baraquiel ensinou a arte da astrologia, observando as estrelas. Arquibeel ensinou os signos. E todos os anjos começaram a descobrir segredos às suas mulheres. Enoque capítulo 2, versos 3, verso 10 e capítulo 3, verso 3 a 6. Então, meus irmãos, aí nós vemos o significado das figuras. Aqui o ensinamento do corte das raízes, enfim. E como que existe uma árvore híbrida, que é a ciência do bem e do mal. Estas árvores é parecida, assim como o trigo e o joio. E aí, então, os anjos começaram a ensinar as mulheres que o bem não é absoluto e o mal também não é absoluto, e que o homem deve porfiar por esses dois caminhos, o bem e o mal, e conhecer e ser como Deus, porque a ambição dele é isso. Quando ele tentou Eva lá no jardim, ele disse, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Só que ali a serpente enganou Eva, porque na verdade ela não foi, depois que comeu, os olhos se abriu, mas não foi como Deus. Na verdade o que aconteceu foi que eles perderam a sua essência, a sua natureza, a sua autoridade como filho de Deus. Vamos ver aqui o texto. Assim, a serpente assume a forma de uma planta parasita e toma posse da árvore da ciência do bem e do mal. E, assim sendo, ensina todos os seus segredos proibidos para os seus adeptos. Vejamos, irmãos, lá no Éden, a serpente disse meia verdade. No jardim do Éden, temos o engano da serpente, a Eva. Pois quando a serpente declarou, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, era uma meia verdade. Pois os seus olhos foram de fato abertos, versículo 7. Mas eles não se tornaram como Deus. Na verdade, eles já eram deuses desde o princípio. O que ocorreu foi que eles perderam a autoridade divina ao invés de ganhá-la. Satanás enganou Eva sobre isso. Deus é Deus e nós que o conhecemos, e conhecemos o Hamashia, somos seus filhos, e como filhos também somos deuses. Então, essa é a verdade, irmãos. Confira as escrituras. E sobre esse livro que ninguém consegue ler, vocês podem pesquisar na internet, pode também ver todos os comentários, todas as hipóteses que existem, todas as especulações, enfim. E vão encontrar também o livro em PDF, que pode ser baixado e examinado. Então, meus irmãos, e assim, durante milênios e em todas as gerações de nossa longa peregrinação nessa terra, o dragão tem guerreado contra a mulher e a sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yehoshua HaMashiach. Aqui nós vemos o círculo das 70 gerações, em que o Adonai Yehoshua espalhou seu povo pelos 4 ventos da terra para serem atribulados, provados
até o dia final. E tem enviado profetas em todas as gerações para admoestar o seu povo para seguirem o caminho santo que conduz de volta ao paraíso. E aqui está seguir o eterno que está ali mostrado nas imagens que está aí. Foi visto uma mulher, né, com o sol sobre a sua cabeça e a lua sobre os seus pés. Após 70 gerações, que são reencarnações, né, enfrentaremos, enfim, a balança do juízo final. Vocês podem observar aqui no centro dessa imagem aí que tem ali uma balança de juízo, com a mulher dentro da balança, dentro do prato da balança, sendo julgada para saber se entra ou não no paraíso, ou que fim pode ser. E, no entanto, aqui por outro lado também, nós devemos enfrentar e vencer a ira do dragão, o qual está guerreando contra a mulher e a sua semente. O dragão também enfrentará o juízo. O dragão está aqui bocanhando a criança que a mulher deu à luz. Mas, no entanto, você pode ver ali um cordão ligando a criança à estrela no céu. A criança foi arrebatada da boca do dragão, como diz ali, Apocalipse 12, irmãos. Pode ler lá, Apocalipse capítulo 12. O dragão queria pegar a criança, mas a criança foi arrebatada assim que a mulher deu à luz e foi arrebatada ao céu. E o dragão então foi fazer guerra contra a mulher e a sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Yehoshua HaMashiach. Então esta mulher que representa a igreja, que representa os que guardam os mandamentos de Deus, e no entanto, vocês veem aqui, irmãos, o dragão o inimigo aqui em forma de homem, com uma espécie de arma em sua mão, apontando para o útero da mulher, que estava prestes a ganhar um filho. Mas a mulher recebe asas e foge para o deserto. Tudo conforme revelado em Apocalipse capítulo 12. Os irmãos podem ver, irmãos, observa bem a imagem e vão entender que o significado é como eu estou explicando, como o Eterno me revelou que eu explicasse. O dragão vomitou um rio atrás da mulher a fim de submergir a mulher. É esse líquido verde aí tentando submergir a mulher para que a mulher não alcance o paraíso. No entanto, a terra ajudou a mulher e abriu a sua boca e engoliu o rio. E então, na peregrinação, ela foi guiada, recebeu até asas de águia para voar fora do alcance da serpente, para chegar a um lugar onde Deus havia preparado para ela. Então, veja aí, irmãos, que é muita tribulação, muita luta que a mulher teve que passar durante 1260 dias, sofrendo tribulações de toda espécie, para sair do alcance do dragão, do alcance da serpente, né? Até que, por fim, ela encontrou o esconderijo do Altíssimo. Observe nessa imagem, irmãos, que a mulher, por fim, ela chega num local onde Deus preparou para ela um lugar. Muitas são as lutas, agruras e desespero da mulher para fugir do dragão, mas Deus preparou para ela um esconderijo no deserto, onde será sustentada por 1260 dias, longe do alcance da serpente, que é o dragão. Está tudo revelado em Apocalipse capítulo 12. Vocês observaram ali, nesse desenho, as portas, o esconderijo, um local de refúgio onde a mulher vai se esconder. Então, está tudo revelado aí, meus irmãos. É maravilhoso quando o Eterno nos dá a revelação das coisas. Então, isso está revelado em parábolas e enigmas, né, só para os santos entender. Nenhum ímpio pode entender isso. Após a grande tribulação, dos 1260 dias, o grande Rei da Glória virá e realizará o juízo e dará a recompensa à sua noiva, e haverá a grande festa nupcial das bodas do Cordeiro. Veja aí agora a figura do paraíso, com o arco ali, eles entrando de volta no paraíso. Então essa é a promessa da recompensa final. A maior das recompensas será a nossa transformação instantânea, quando o nosso corpo mortal e corruptível revestirá da imortalidade e beleza, como era antigamente quando estávamos no jardim de Deus.
Então aqui está mostrando uma grande transformação que haverá, e veja a imagem de cima, a mulher de um jeito, e aqui embaixo, quando já transformado. Por outro lado, enquanto a mulher, a igreja, é perseguida pelo dragão e protegida por Deus, como vimos no slide anterior, os reptilianos e adeptos do dragão seguem como nos dias de Noé e como nos dias de Sodoma, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, todos em extrema orgia e libertinagem, sob a orientação e influência da serpente. Eu quero que vocês observem aqui, segue a setinha aqui da palavra serpente, onde vocês vão ver a serpente, a cabeça da serpente lá, orientando essas orgias aí, que aparecem nessa imagem. Então, meus irmãos, o Eterno está mostrando tudo. O escritor dessa obra é o mesmo escritor dos dias do rei Belsazar, que escreveu aquela escrita na parede, que ninguém podia decifrar, senão aquele que era designado para entender os mistérios de Deus. Porém, no juízo eterno, como está descrito em Apocalipse capítulo 19, verso 11 a 21, tanto a besta como o falso profeta e todos os seus seguidores foram lançados no poço do abismo e ficarão ali presos por 1000 anos. Observe no alto da imagem, lá onde a seta está apontando. Acompanhe a seta, vocês podem dar um zoom na imagem ali, se vocês pegarem em PDF, e vai ver que tem algo empurrando esse povo para o poço do abismo, onde eles vão ficar ali junto com a besta e o falso profeta por 1000 anos aguardando o julgamento final. Então, ficarão presos ali por 1000 anos. Então, é isso, meus irmãos. E nessa imagem aqui, irmãos, aparece como descrito, vocês comparem com Mateus 24, verso 31. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, desde os 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Então, da redondeza da terra, dos 4 pontos cardeais, enviará seus anjos que recolherão, e todos estarão em volta do trono. Como aparece na outra imagem aqui, o eterno, o grande rei no centro, no trono, e todos os seus santos em sua volta, todos ali, reunidos ali, para receber a recompensa, receber o galardão. Agora, para finalizar, por que enigmas e parábolas? Mateus 13, verso 3 diz assim: E falou-lhes em muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E, cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas e não diretamente? Ele respondendo disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvirão, e nem compreenderão. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Mateus capítulo 12, verso 10 a 14. Então, meus queridos irmãos, viram aí a razão porque nenhum sábio entendeu os enigmas desse livro? Porque ninguém consegue ler? Porque está fechado e selado para todos os ímpios, para todos os moradores da terra. Mas o Senhor Yehoshua revela aos seus santos, revela aos humildes, revela para aqueles que são predestinados para receber a revelação. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Shalom, shalom. Curta o vídeo, compartilhe, comentem, divulgue, enfim. Que o nome do Adonai Yehoshua HaMashiach seja louvado, e é isso que me foi determinado fazer com esse manuscrito. Shalom, shalom.